Boa noite. Meu nome é Cecília, eu sou médica reumatologista do GARI. Estamos aqui com mais um Descomplicando o Reumatismo para falar sobre exercício, atividade física e esporte, e como isso pode influenciar no seu reumatismo. Nós estamos aqui nessa live com a doutora Laura Fernandes, reumatologista, e Boa o doutor... noite. Olá, querida. Tudo bem? E estamos também com o doutor Varlindo Neto, que é médico especialista. Oi, tudo bom? Oi, Cília. Oi, Laura. Boa noite. Oi, boa noite, Varlindo. Então, nós estamos aqui com o Varlindo, que é médico especialista em medicina do exercício e do esporte, e foi médico do time do Brasil na Olimpíada de Tóquio em 2020. Então, nós estamos aqui para falar com vocês sobre os exercícios, sobre os benefícios, né, da atividade física, e sem dúvida nenhuma, ninguém questiona, né, os benefícios de fazer atividade física. Sem dúvida nenhuma, uma atividade física regular é responsável pela redução da morbidade e pela melhora, sem dúvida nenhuma, da atividade, da longevidade, né, da sobrevida das pessoas. Só que o que aconteceu? Veio a pandemia. E com a pandemia, sem dúvida nenhuma, os nossos pacientes sofreram muito, porque quem vinha numa atividade física super regular, né, teve que parar. Teve uma época que a academia ficou parada, fechada. Então, foi a época que o pessoal, né, começou a fazer atividade física em casa. Então, Varlindo, eu queria que você, né, como médico do exercício, do esporte, comentasse com a gente duas situações. A primeira, como foi, né, ser médico do esporte, né, ser médico das Olimpíadas durante uma pandemia, né? E a segunda pergunta que eu tenho para você, como é que é continuar ser médico do exercício e médico do esporte, né, durante essa pandemia, mesmo que a gente ainda continua vivendo, tá bom? Opa, beleza, Cília, Laura e a todos os participantes. Obrigado, garotas, pelo convite. Para mim é uma honra, me sinto em casa. A Cília é uma parceira, a Laura é uma querida, então aqui eu tô mega à vontade. A participação em uns Jogos Olímpicos, para um médico, é o equivalente ao atleta estar indo para a Olimpíada, né? O médico do esporte ir para a Olimpíada é o evento de maior magnitude, maior impacto, e trouxe uma alegria, uma felicidade, uma tremenda honra. Eu tinha já tido a experiência de participar nas Olimpíadas do Rio, como médico de uma modalidade específica, no caso ali, a época era o atletismo, e para Tóquio eu fui como médico de diversas modalidades, estando à disposição de modalidades que frequentaram a capital propriamente dita. Então, algumas modalidades ficaram em bases mais distantes e eu estava ali mais na capital, em Tóquio propriamente dito. Foi fantástico, fantástico do ponto de vista operacional. Mas faltou emoção, porque faltou plateia, faltou torcida, o movimento da rua não era o mesmo como a gente está acostumado em grandes eventos. E os atletas, eles sentiram isso. Só que na hora que começava o jogo, a partida, a luta, a corrida, tudo se transformava. Ali eles vestiam, sentiam o espírito olímpico e partiam para dar o seu melhor. Tanto deram o seu melhor que o Brasil teve a melhor participação em toda a era dos Jogos modernos, com um recorde de número total de medalhas, igualou o número de ouros que eu tinha obtido no Rio de Janeiro. Foi fantástico. E a gente teve uma medalha que é invisível. A delegação do Brasil e todos os seus componentes, que chegou num pico de presença simultânea no Japão, em torno de 400 ou mais, um pouco mais de 400 pessoas, saímos com 0 casos de Covid. Ou seja, nenhum integrante do Brasil teve que ser afastado ou perdeu alguma atividade lá no Japão por conta dessa doença aí que está nos afetando. E essa pandemia, ela traz inúmeras nuances, né? Não só mortes que a gente
tem a lamentar, famílias com inúmeros parentes que se foram. E uma outra pandemia que já existia, que é a do sedentarismo, a pandemia da obesidade, ela cresceu junto a essa nova pandemia. A gente teve, infelizmente, muita gente que realmente se exercitava e parou. Parou porque perdeu seu espaço, parou porque tinha medo da doença, parou porque restringiram acesso de forma correta, né, em diversos aspectos das associações esportivas, seja privada, pública, e o número do sedentarismo aumentou. Por outro lado, aos poucos, foi se divulgando cada vez mais o quão importante era, inclusive para o enfrentamento da doença, da Covid, uma boa estrutura orgânica baseada em exercício, ou seja, benefícios fisiológicos do exercício. E aí, de certa forma, quem já se exercitava começou a querer voltar, quem não se exercitava começou a entender isso e passou a procurar. O grande detalhe é que veio alguns efeitos colaterais, porque exercício é que nem remédio. Qualquer remédio que a gente prescreve, ele está sujeito a alguns efeitos adversos. Se a gente prescrever na dose correta, a gente tem, muito provavelmente, os benefícios terapêuticos prevalecendo. Se a gente prescreve numa dose muito baixa, talvez o benefício terapêutico não vá ser alcançado. Uma dose excessiva pode ser que prevaleçam os efeitos adversos. No caso do exercício, isso funciona exatamente dessa forma. E ainda tem um outro detalhe. Qual é o tipo do remédio? Qual é o tipo do exercício? Então, quando eu saio de uma academia estruturada e passo a fazer exercícios de fortalecimento na minha própria casa, eu não tenho aqueles aparelhos, eu não tenho um piso adequado, eu não tenho um espaço suficiente, e algumas lesões começaram a se tornar um pouco mais prevalentes por conta dessa mudança de ambiente da prática do exercício e do tipo de exercício. A pandemia, ela trouxe, só reforçando, nos Jogos Olímpicos, toda uma possibilidade, né, de incrementar esse desejo das pessoas se exercitarem, que ela foi muito midiática, até porque a maioria estava em casa ainda, né? A gente tinha alguma liberalidade maior, mas ainda tinha muita gente em casa. Apesar do fuso horário, teve bastante audiência. E aí essa outra pandemia que já existia, de certa forma, começou a se desnudar e procurar o atendimento. Então, se tivesse que definir até mesmo qual é a essência do médico do esporte, talvez popularmente as pessoas reconheçam a necessidade de um reumatologista se elas suspeitam de um reumatismo. E o médico do esporte, assim como uma criança tem um pediatra, uma mulher tem um ginecologista, todo e qualquer praticante de exercício, em especial atleta, deve ter um médico do esporte. Perfeito. Muito bacana. Bacana a gente ouvir esses relatos aí, Varlindo. E que eu percebo assim, ó, no consultório, o paciente vai, e sempre é lógico que como a gente mexe muito com essa parte aí, osteomuscular, articular e dores, sempre uma das perguntas que a gente acaba fazendo é, a senhora faz exercício? Ou o senhor faz exercício? Como é que é a sua rotina? E às vezes eu percebo assim, você é sedentário? Não, eu não sou sedentário. Eu faço fisioterapia. Não, eu não sou sedentário, eu tenho minhas atividades. Nossa, ela faz as atividades domésticas. E existe uma confusão, então, da questão do que é exercício com a questão de ser uma pessoa parada, acamada, inativa, né? E eu acho que começa essa live na necessidade de a gente ter que pensar nas definições, então. Qual que é a diferença, por exemplo, de uma atividade física para um exercício físico e para um esporte? Você pode falar um pouquinho para a gente? Posso. Bom, você é um grupo que é um grupo de minoria, hein? Porque, infelizmente, a maioria dos médicos não questiona, não incentiva e não promove atividade física, exercício aos seus pacientes. Antes de eu responder, eu vou te fazer uma pergunta. Você praticou atividade física, exercício ou algum esporte durante a tua formação acadêmica, Laura?
Eu pratiquei a vida inteira, exceto nos 6 anos que eu fiz faculdade de medicina e residência. Foram os anos que eu não pratiquei. Para não dizer nada, nos últimos 2 anos eu fiz uma academia, mas assim, bem mais ou menos. Tá, não precisa muito colocar difícil também, né? É muito Mas difícil. eu nadei muito tempo, hoje eu faço luta. A faculdade requer mais coisa, né? Você tem muita coisa para fazer durante a faculdade, né? Eu acho que talvez fosse o período que a gente mais precisasse, porque é um período que você tem um grau de estresse muito grande, um grau de cansaço mental muito grande, uma rotina muito pesada, e que talvez isso fosse aliviar bastante, inclusive emocionalmente e mentalmente, toda a rotina que o médico tem na faculdade, né? Perfeito. Eu te perguntei porque está descrito em alguns estudos que aquele médico que durante a sua formação acadêmica foi um praticante de exercício aumenta em até 5 vezes a chance de, na consulta, ele orientar o paciente dele a praticar e recomendar. Então, talvez aí, até pela sua expertise, a sua área de atuação, ela demande isso, mas a gente sabe que algumas áreas não demandam tanto desse assunto. Só que aquele médico que se formou, aquela médica que se formou praticando exercício, ele tem uma maior propensão a tocar nesse assunto com o seu paciente, tá? Bom, uma coisa é atividade física e outra coisa é exercício, tá? Atividade física, de forma bem simples, é todo e qualquer movimento voluntário que você tem ali contração de musculatura esquelética. Então, a partir do momento que você está andando dentro de casa, você está até desenvolvendo alguma tarefa doméstica, lavar louças, varrer uma casa, subir escada, isso com o objetivo de se deslocar de um andar para o outro, tá? Não estou falando de fazer uma academia de escada, não é isso? Então, essas pessoas, elas têm atividade física no dia a dia dela, mas ela não necessariamente está fora do sedentarismo, porque se a gente for parar para pensar, o que eu quero com exercício? Minimamente promoção de saúde, tá? Então, como a Maria Cecília falou, eu quero diminuir mortalidade, eu quero ajudar a controlar mais a obesidade, eu quero ajudar a controlar mais diabetes, hipertensão, colesterol, entre outros diversos aspectos. Ganhar massa óssea, preservar massa magra. Então, isso eu só vou conseguir se eu tiver uma rotina estruturada. Então, exercício vai ser o movimento pensado, estruturado, organizado, repetido e programado. Então, se eu fizer 10 repetições de um determinado movimento, eu estou exercitando algum grupo muscular. Enquanto que se eu mexer minha mão para alcançar um controle remoto, eu estou fazendo só uma atividade física leve. Ser ativo é super saudável. Eu vou andando para o meu trabalho, doutor, então aí eu já mato o meu treino. Talvez não. Você vai ter que parar para atravessar a rua, esperar o semáforo, vai ter que desviar de pessoas. É super saudável, mas isso não necessariamente vai contemplar o que é exigido para eu te categorizar como uma pessoa treinada ou uma pessoa que tem a rotina do exercício no seu dia a dia. Então, atividade física é um movimento, e exercício é esse movimento estruturado, pensado, organizado, elaborado e repetido. Então, bacana. Continuando, então, nessa mesma linha aí, assim, eu costumo orientar o paciente da seguinte maneira, e eu converso com os pacientes mais ou menos assim, não sei se eu estou certa, por isso que eu queria colocar para vocês também. As pacientes perguntam, olha, doutora, eu não sou sedentária. Eu respondo, realmente, a senhora não é sedentária porque se mexe. Mas a senhora tem condicionamento físico? Não, porque varrer casa não condiciona ninguém, o que é uma pena. Na verdade, podia condicionar, né? Varrer casa, passar roupa, cozinhar, né? Esse montão de coisa, mas é isso, não condiciona ninguém. Então, assim, numa recomendação simples, né, para a pessoa sair do sedentarismo e começar uma atividade física, para fazer essa passagem, você
pedir para a pessoa fazer uma caminhada de 50 minutos, 3 vezes na semana, isso contempla, né, regularmente, isso contempla uma atividade física? Que ela já saiu, então, do sedentarismo? Boa. Eu só esqueci de falar de esporte, né? Então, atividade física, exercício, esporte. Esporte vai ser o exercício dentro de uma regra. Então, eu estou me exercitando correndo versus eu estou praticando o esporte atletismo. O esporte atletismo tem uma regra, vai ter uma métrica, vai ter um determinado objetivo e vai ter um vencedor, perdedor, enquanto que se eu correr na rua sozinho, eu não estou competindo. Tá? Então, o esporte ele inclui essas valências, todas essas valências do exercício, só que de uma maneira onde entram regras, tem árbitro, tem separação até por naipe, né? Naipe masculino, naipe feminino. Então, tem isso é o esporte, tá? O esporte seria o exercício dentro dessa estrutura organizacional. Bom, daí voltando, essa pessoa que a gente vai, na teoria, aconselhar, você identificou, por mais que ela não perceba, mas você identificou ela como sedentária, é isso? Isso. Tá, muito bem. A gente não pode assustar essa pessoa, tá? A gente aprendeu em algum momento da vida, até com Isaac Newton, a primeira lei da física que fala que um corpo em movimento tende a continuar em movimento. Do mesmo jeito que um corpo estático tende a permanecer estático. Então, essa pessoa está estática. Ela vai tender a ficar estática. Isso é física. É claro que nós não somos só matéria. Tem uma série de elementos bioquímicos, fisiológicos, sociais, culturais, espirituais, enfim. Então, essa pessoa que está sedentária, ela não pode tomar um susto, mas ela tem que ser alertada. Ela tem que ser alertada que ela tem maior risco para diabetes, ela tem maior risco para hipertensão. No caso, é uma mulher, para câncer de endométrio, independente de ser mulher ou não, para câncer de intestino, bexiga, e aí tem um monte, tá? Só por ser sedentária. Às vezes eu faço um paralelo com cigarro. Cigarro é danoso, tá? Mas não fumar não traz benefício nenhum. Você não ganha anos a mais por não fumar. Você perde por fumar. Exercício não. Não fazer exercício é ruim. E fazer exercício traz benefícios. Então, eu tenho dois opostos. Enquanto que para o cigarro eu parto de um ponto e só perco. Só perco. Exercício eu posso perder um monte e passar a ganhar um monte. Tá? Então, esse alerta tem que ser dado a essa pessoa. E o ideal é que a gente comece pegando leve. Não só para que ela não experimente, né, os dissabores de um exercício intenso em quem não está preparada, que é o famoso corpo todo moído no dia seguinte. Aí vai ser um desmotivador para ela seguir. Como também é importante que ela tenha alguns degraus pequenos para que ela suba e alcance. E quando ela volte na consulta, ela fala, doutora, a senhora mandou eu subir até aqui e eu subi. Tá? E eu subi. Então, a caminhada, ela é um exercício, sim, válido para eu poder chegar e dizer, você não é mais uma pessoa sedentária. Parabéns, ótimo. Só que essa caminhada acontece de que forma? Porque tem aquele ponto que eu falei, a pessoa vai andando até o trabalho. Será que isso já conta? Então, a caminhada ela tem que ser moderada. E ela deve durar pelo menos 30 minutos, idealmente contínuos, 3 a 5 vezes por semana. Para começar 3, tá? Para começar 3. A gente vai ter um período que a gente chama de pré-contemplação, que é esse momento da consulta, depois a gente vai começar a contemplar, a gente vai incrementar, a gente vai chegar lá, vai se manter e fazer por onde essa pessoa não regrida, tá? E isso pode durar até 6 meses. 6 meses. O corpo dela vai tender a ficar parado. Então, até ele se adaptar e entender que agora é hora de se manter ativo, pode levar até 6 meses. Tá? Como é que eu vou perceber que minha caminhada está sendo moderada? Que não está sendo
um passeio no shopping, um passeio no parque. Eu estou me exercitando e numa intensidade tal que eu estou trazendo benefícios para o meu organismo. Se ela não tem um smartwatch, se ela não tem um Polar, enfim, sem conflito de marca aqui, ela pode ter a percepção subjetiva com a fala. Então, uma pessoa que está fazendo uma caminhada moderada, ela até vai conseguir conversar, mas ela vai ter que parar um pouco para respirar. Ela dificilmente vai conseguir cantar uma música em alto e bom som, aí ela está passeando, tá? Percebam que pode ser que para Laura, caminhar forte no parque seja um passeio, porque ela é mega condicionada. Enquanto que para mim, atravessar uma esquina já vai ser um desafio, tá? Então essa percepção subjetiva, intensidade, ela é individual e tem que ser personalizada. Então se ela cumprir uma caminhada por 30 minutos, inicialmente 3 vezes por semana, em intensidade moderada, ela já deu o primeiro passo. Se ela atingir 150 minutos por semana, carimbo nela. Ela não é mais sedentária. Ela é uma pessoa ativa, fisicamente ativa. Só que cuidado para não assustá-la. E evitar mas você tem que se exercitar. Faça exercício. Não. Ela sabe disso já. Ela sabe. Só que ela está lá parada. Então ela vai precisar, como se fosse assim, eu vou ter que prescrever para ela, precisa tomar essa dose aqui tantas vezes por semana. E não está errado fazer isso. É claro que a execução, o movimento, isso é capacidade do educador físico, tá? De orientar. Mas o médico ele tem total responsabilidade nisso e recomendar. Isso é premissa, tá? E aí, tanto faz se eu coloco 2 dias, 1 hora e mais um dia que eu faço outra coisa, para dar os 150 minutos, ou se eu faço um pouquinho por dia. Veja bem, se a gente está nesse ponto que a pessoa é sedentária, ela fazer muito um único dia vai ser ruim. Aumenta um pouquinho as chances de lesões, pode ser que ela canse mais rápido e fique mais desmotivada. Então, é melhor fracionar. Agora, doutor, eu só consigo no final de semana. Assim, é impossível de segunda a sexta. Vai, filha. Vai, ou filho, vai final de semana. Mas faz um favor, não fica sentado o tempo todo no teu trabalho, não. Levanta um pouquinho, trabalha em pé, coloca o computador numa bancada alta. Também não vai me colocar, não deixa o computador na mesa e fique em pé, porque senão amanhã a gente vai atender ele por lombalgia. Então, faz o seguinte, chega no teu trabalho, mas desce uma parada antes, desce um ponto antes. Ou então, tá trabalhando com pessoas que têm uma renda um pouco mais acessível, vai de elevador, desce 2 andares antes, que aí você sobe um pouquinho de escada. Faz isso no teu dia a dia. E para o helicóptero no prédio do lado. Oi? Para o helicóptero no prédio ao lado. Boa, isso. Gente, e outra coisa que eu queria te falar também, que eu costumo também recomendar para os pacientes, por exemplo, no meu caso, eu tenho colesterol aumentado, tomo remédio para colesterol faz bastante tempo, não tenho excesso de peso, sou uma pessoa que faz atividade física, e eu recomendo, e eu faço, uma caminhada com ritmo, que é isso que você está falando. Mas eu limito em 30 minutos. Então, eu peço para o paciente andar 3.200 metros em 28 minutos, para ver se ele consegue fazer um ritmo, que esse ritmo atinja determinada frequência cardíaca, que essa frequência cardíaca proporcione a ele algum benefício e com isso diminua o colesterol. Quer dizer, isso vale? Quer dizer, essa recomendação de você atingir uma frequência cardíaca um pouco maior para você queimar um pouco de colesterol ruim, é uma boa recomendação? É uma ótima recomendação. O efeito no colesterol vai ser um aspecto. E a redução
Na composição corporal de gordura, vai ser um outro aspecto, tá? Primeiro que exercício, como forma de perda de peso, isolado, completamente isolado, ele é um pouco modesto, tá? Ele, infelizmente, não consegue atingir grandes valores, mas é óbvio que tem tantos outros benefícios que, inclusive, esse auxílio no ganho de peso, que vai ser sempre recomendado. A rigor, exercício virtualmente é liberado para todo mundo. Claro que vai ter alguma situação, em especial nas intensidades maiores, né? Intensidade alta, moderada, que a gente vai ter que ter alguma avaliação para checar o potencial risco. Com relação ao colesterol exame, a gente pode ter redução, mas isso precisa estar muito claro para o paciente, em especial se ele for sedentário, que isso só vai aparecer daqui a 6 meses, tá? E olhe lá, nem com 3 meses. A gente ouve muito e lê, né? Mudança higiene-dietética, comportamental, para as doenças crônicas, né, não transmissíveis, em 3 meses você avaliar o resultado. Mas se a pessoa é sedentária, 6 meses. É até bom porque a pessoa não se frustra, né? Ela vai ver ali que o colesterol dela não baixou, mas daqui a 6 meses pode ser que melhore. Quando você fala de eu mobilizar a gordura, né, mexer no meu colesterol ruim durante o exercício, um conceito precisa ficar muito claro. É sabido que o substrato energético para exercício leve, uma caminhada bem leve, é a gordura. Aí existe um mito. Então, se eu estou gordinho, se eu quero queimar gordura, quero queimar essa silhueta aqui, eu vou fazer caminhada leve. E eu vou caminhar ali 40 minutos, 1 hora, mas bem leve, porque eu vou mobilizar a gordura. Só que o pós-exercício de um treino intenso queima tanto mais gordura, mas tanto mais gordura que assim é incomparável. É incomparável, tá? O exercício, ele é um momento catabólico. Você destrói. Tanto que alguém aqui, alguma vez na vida, já falou: nossa senhora, estou destruído pós-treino. Estou destruído. Com certeza. Estou morto. E o pós-exercício é anabólico. É para construir. Só que para construir, eu preciso de energia, tá? Então, esse pós-treino, esse gasto calórico, essa queima pós-exercício, ela é muito mais adequada e substancial no pós-exercício intenso do que pós-exercício leve, tá? Pós-exercício leve quase não tem anabolismo, porque você não elevou a frequência cardíaca, você não vai liberar insulina, cortisol, testosterona, que não vai estar mobilizada, muito menos adrenalina. Então, caminhada moderada, tá? Moderada, porque a levinha não vai trazer muito benefício, não. Tem pergunta no chat, a gente deixa para o final ou vamos tentando ir responder? Eu só queria puxar o que já estava falando para depois a gente entrar nas doenças. Que eu penso o seguinte, assim, é o que a Cecília estava falando, né? Então, eu estou fazendo um exercício com um benefício de melhorar o colesterol, obesidade. Todo mundo que faz exercício chega num certo ponto que você estabiliza ali, você atinge um condicionamento e parece que o negócio fica fácil novamente. Quando está nessa modalidade fácil, quer dizer, eu já tenho um condicionamento, já consegui ganhar uma determinada força, uma resistência. Esse benefício, ele para de ser atingido, então, a partir daí eu preciso intensificar o meu exercício, aumentar o grau de dificuldade, eu ponho uma rampa, ou associar algum outro exercício, ou não, a partir dali eu ainda continuo tendo os benefícios. Se a gente for pensar só no aspecto metabólico, está preservado, viu? Não é porque você se condicionou que você vai deixar de ter os benefícios, tá? Está preservado. Só que o meu receio aí é um outro aspecto. Essa pessoa vai estar motivada para seguir porque ela está sem novo desafio, ela está achando que talvez o exercício não vá trazer de volta os benefícios. Então, do ponto de vista metabólico, está preservado. Tanto que, se o objetivo do indivíduo, quando ele pratica o exercício, é promoção de saúde, ele pode fazer caminhada 30 minutos, 5 vezes por semana, o resto da vida, que ele vai estar com carimbo a vida toda.
Você não é sedentário, tá? Não precisa incrementar. Não precisa incrementar, não precisa modificar nada. Os benefícios vão estar atingidos. Só tem que entender uma coisa. A partir do momento que você se condiciona, pode ser que aquela caminhada de 3.200 metros em 28 minutos passa a ser um exercício leve. Aí você não mantém o benefício metabólico, porque o benefício metabólico ele só vai estar mantido com intensidade minimamente moderada. Tá. Então você vai ter que aumentar o estímulo de qualquer forma, porque uma hora vai virar leve para você, certo? Para os pobres mortais nem tanto, viu? Para o pessoal que faz caminhada, porque para eu melhorar o meu condicionamento, eu preciso sair da minha zona de conforto, tá? Se eu não sair da minha zona de conforto, eu não vou evoluir no meu condicionamento. Pelo contrário, Laura, à medida que a idade vai passando, você vai tendo menos reserva. Bom, não preciso falar isso para você, mas talvez tenha pessoas aí na audiência que não tem esse conceito. Então, deixa eu voltar. À medida que você vai aumentando a sua idade, você vai descondicionando. Isso é natural, isso é fisiológico, tá? Uhum. Tanto que a gente tem uma regra, né, para medir qual a frequência cardíaca máxima, que é uma base bem sólida e bem difundida, que é 220 menos a idade. O 220 é fixo e sua idade só vai subindo, né? Sim. Aí, com isso, as pessoas, se elas não estão saindo da zona de conforto, elas não melhoram o condicionamento. Então, aquele exercício para aquela determinada pessoa que é moderado, se ela mantiver esse exercício dessa forma e somente dessa forma, pode ser que ele torne-se intenso, porque ela descondiciona até, tá? Com o passar do tempo. Então, não vai acomodar, não. Agora, se você sai da sua zona de conforto, se você tem lá um momento de frequência cardíaca muito elevado, um desafio mais robusto, uma quilometragem maior, um tempo menor, aí você vai ganhando capacidade de extrair melhor oxigênio, que é o famoso VO2 máximo, né? Capacidade que o seu organismo tem em captar o oxigênio pelo músculo durante o exercício. Isso pode ser melhorado e treinado, tá? Olha, aqui, dando para a gente continuar nessa conversa que a gente já que a gente está falando de ganhos, né, de benefícios, nós temos uma pergunta aqui sobre o paciente que é reumático, que já tem limitação. Então, já pensando num paciente que tem uma artrose de coluna, uma lombalgia, pensando no paciente com uma artrose de joelhos, como saber que prática que o exercício, com que exercício, né, ele vai conseguir um real benefício e dicas para que permitir que esse paciente com a lombalgia, com uma artrose de joelho, ou mesmo a gente está pegando muito também pacientes, na pandemia, eu peguei muita gente com fasciite plantar, esporão de calcânio, porque todo mundo ficou descalço em casa. Aquela história de chega, tira sapato, então, o que eu peguei de gente com fasciite plantar e também com esporão de calcânio, então, assim, o que o paciente com patologia mais voltada para a reumatologia, que é o paciente com lombalgia, com artrose de coluna, com artrose de joelho, com fasciite plantar, quais são as atividades, os exercícios que a gente pode passar para esse paciente e quais exercícios que eventualmente a gente passar promove o benefício para o paciente? Bom, já que inclusive é o nome, né, desse canal, que é Descomplicando o Reumatismo. Então, para descomplicar a vida, faz uma pergunta para o teu paciente. O que é que você gosta? Com o que você se identifica? Isso já facilita muito a tua vida, tá? Facilita muito. Virtualmente, esses pacientes, eles podem fazer tudo, absolutamente tudo. E melhor ainda vai ser se ele gostar, tá? Se ele gostar. É claro que se o indivíduo está com fasciite plantar, impacto vai trazer desconforto. Então, ele não vai seguir no exercício.
Então, esse cara vai para a água, esse cara vai para a academia, esse cara vai para a bicicleta, enfim. Mas existe muito estigma, né? E provavelmente esse paciente que tem uma osteoartrite, uma artrose mais avançada, esse paciente já foi condenado. Alguém já falou para ele, você não pode se exercitar. Musculação, então, sai fora. Se você correr, você está morto. Entre outras frases aí que são bem desmotivadoras, né? Então, para descomplicar, o que você gosta? Ótimo. Tudo bem. Escalar montanha, pode ser que não seja o melhor momento agora, mas vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Então, a gente pode categorizar, né, os exercícios em endurance, que é a corrida, é a bicicleta, é o nado mais prolongado. A gente pode colocar em outra categoria, que seria do strength, né, da força, que seria a musculação, mas aí também vem o pilates, aí vem a pandemia trouxe a gente para dentro de casa, a gente faz exercícios com peso do próprio corpo, tá? E tem exercício de mobilidade, isso é fundamental. Então, essa turminha aí vai se beneficiar muito de exercício de mobilidade, muito. Mas aí, como você, lá no teu consultório, vai orientar isso? Uma dica para descomplicar é prescrever para esse indivíduo fisioterapia e você falar com o fisioterapeuta, mandar uma carta, ligar, falar disso, na verdade o objetivo aqui é esse indivíduo começar a se exercitar, tá? Então vamos mobilizar mais o quadril dele, vamos fazer um pouco de soltura, ensinar ele a usar um rolinho, ensinar ele a fazer um alongamento adequado e mostrar para ele que ele pode fortalecer, que ele pode fazer uma bicicleta, que ali ele vai estar entendendo que ele está se tratando daquela patologia, mas na verdade a gente já está recapturando ele, a gente está reconquistando ele para o exercício. Ah, mas eu não tenho acesso à fisioterapia. Faz o que não te dói, mas faça. Volta aqui, daqui a um mês ou daqui a 2 meses, e não me diga mais que você está parado porque você tem um problema no joelho. Me fala que você movimentou, nem que seja eu malhei todo dia meu braço, eu fiz exercício em casa, ou a própria caminhada, para quem eventualmente não tem tanto desconforto com esse movimento. Não vai ter uma receita, né, Cília, pronta de bolo, mas uma coisa eu te garanto. Em tese, não há nenhuma proibição a determinado exercício por conta de uma patologia osteoarticular. Claro que vão ter as que são menos indicadas, e aí vem uma frase do inglês que eu gosto muito, que é o listen to your body, ou seja, ouça o seu corpo. Tá doendo? Para. Vai fazer o que não te dói. Isso acho que complica um pouco. Sem dúvida. Aqui o pessoal está perguntando, e eu faço yoga tem muitos anos também, e eu gosto muito da Hatha Yoga. E o pessoal está perguntando se a yoga funciona como uma reabilitação. Agora, precisa também saber que tipo de yoga, né? E quanto de prática de yoga você tem que ter para ter os benefícios da yoga. Acho que é bem isso. É um pouco semelhante à caminhada, porque a depender do seu condicionamento, uma caminhada mais leve é pesada para você. Na yoga, a mesma coisa. Determinadas posições, exercícios, posturas, elas vão ser extremamente difíceis no iniciante. Então, em tese, para qualquer exercício que eu me submeta, eu vou estar condicionado a ele e posso dizer que eu passei a ganhar os benefícios com 6 meses. É um pouco fixo isso, mas claro que se eu já tenho outras atividades físicas e eu estou incorporando a yoga, não, eu já sou um indivíduo treinado. Agora é uma questão de adaptação para essa modalidade, tá? Agora, se a yoga é o único exercício, o ideal é que ela seja praticada 3 vezes por semana, porque aí as aulas são de 40 minutos até 1 hora, né? Então seriam 3 vezes por semana. Às vezes não é tão simples, né? E tão acessível fazer isso. Yoga é fantástico, serve como reabilitação, serve como exercício, serve como treino, serve como prevenção de lesão, serve para ganho de mobilidade. Fantástico. Yoga é tudo para de bom. equilíbrio, né? Para equilíbrio, ela é fundamental, né?
O pessoal acha que é facinho, que é tranquilo, Não. que é zen, né? É bem... Não, você sabe que é uma coisa que eu escuto muito isso, que o pessoal fala assim, eu não faço yoga porque eu não consigo ficar parada. Eu penso, você não consegue ficar na postura, né? É outra coisa, não é assim? O difícil da yoga são as posturas, realmente. É uma atividade física bem, bem intensa, né? Outra coisa... A Isabela perguntou pode aqui, perguntar, né? Pode perguntar. Quais são os melhores exercícios para pacientes reumatológicos? Aí eu acho que entra muito no que a gente estava falando, né? Depende de qual paciente, qual doença, qual limitação. E depende do que ele gosta. O que ele gosta. Eu gosto muito disso, porque eu acho que o exercício, assim, como hoje, você estava mesmo falando, né, Varlindo, já tem aquela dificuldade de você iniciar, mesmo a gente que já sabe os benefícios, que faz, às vezes, regularmente, para um tempo, por uma lesão, ou mesmo na pandemia, numa época que está meio ruim, para voltar, nossa, é difícil para começar. Eu tive que contratar uma pessoa para vir em casa, porque senão eu não ia para academia, porque eu rezava para ele não chegar, ele chegava. Ele tinha que fazer exercício. Então, assim, olha, eu adoro já é difícil assim. Imagina se você não gostar, né? Aí eu acho que deve ser uma tortura, né? Com certeza. Então, aí falando... desculpa, Valinho, pode falar, desculpa. Não, tem sido uma dica que eu tenho dado muito agora na pandemia. Personal trainer. Gente, para quem tem acesso e que tem a pegada e que eventualmente gosta, putz, dá uma alavancada assim fantástica. Olha, eu concordo com você. E outra coisa que eu queria também te perguntar é o seguinte: a gente lida muito com o idoso, né? E com o idoso que está tendo uma perda de massa muscular, uma perda de massa óssea, e também no idoso que a gente percebe é isso, né? Essa perda de massa muscular que leva também a maior risco de queda, queda aumenta a mortalidade, na verdade, né? As fraturas de fêmur aí tem uma mortalidade absurda, né? Então, aí, o idoso, né, nesse ponto, o que fazer com ele e como você faz para avaliar se esse idoso é um idoso frágil, né? Tem alguma coisa assim que a gente olha e tudo bem, se ele for muito frágil, tudo bem, você vai ver que ele vai ter dificuldade na caminhada, tal, mas aquele indivíduo ainda que está naquele borderline que você não conseguiu classificar ainda, como é que você faz essa classificação de fragilidade no idoso? A rigor, na teoria, eu nem preciso classificar um indivíduo para falar que ele precisa de exercício, né? Porque em teoria, vai trazer benefício para todo mundo. Então, eu não preciso chegar a ponto de este indivíduo idoso estar frágil para daí, olha, vamos se exercitar. Vamos lá. Sim. Não. Então, em tese, eu já prescrevo para todo mundo. Avaliei risco, avaliei benefício, tirei os fatores que podem ser prejudiciais, como doenças cardiovasculares descompensadas, entre outras. Então, exercício, tá? Particularmente, o idoso frágil, a gente consegue, através, seja da composição corporal, hoje o melhor exame é o DEXA, né, que é a densitometria para composição corporal, para avaliar massa magra, massa gorda, e até, eventualmente, a densidade mineral óssea. A gente tem alguns marcadores bioquímicos, são um pouco falhos, mas podem ajudar, né? A própria albumina, reservas de ferro, e assim vai. Então, como é que eu vou orientar e incentivar uma pessoa que tem limitações até para caminhada para se exercitar? É sair desse lugar que ela está. Então, é ela sentar, levantar, sentar, levantar, sentar, levantar. Pegar pezinho sentado e sobe e desce, e sobe e desce. Sentado, sentado, sentado mesmo. Só de fazer isso, eu já vou estar minimamente ajudando a preservar a massa magra. Se eu conseguir tirar esse indivíduo dessa situação e trazer um pouco mais de força para ele, talvez ele melhore a sua caminhada, aí eu vou avançar um nível na orientação do exercício. Só que
a gente precisa ter essa clareza, mas quem vai executar isso é, como eu falei, vai ser o educador físico, vai ser o fisioterapeuta. Então, de novo, talvez eu pegue esse indivíduo, eu tenho um diagnóstico, eu tenho uma sarcopenia, eu tenho um idoso frágil, eu tenho indicação, seja pela rede conveniada ou pública, para estar encaminhando ele a um serviço de saúde que faça essa promoção. Isso já me dá um respaldo. E a alimentação e até o uso de suplemento alimentar é muito bem-vindo nessa população. A gente sabe muito bem que, ainda mais se ele tiver doença ativa, ele está em consumo. Já absorve menos porque o intestino já não é mais o mesmo, né? Vilosidades e enzimas e tantos outros aspectos. Então, suplemento para essa população, a base proteína, é muito bem-vindo também. A gente não tem que ter esse receio, não, de prescrever suplemento alimentar. De novo, avaliei parte renal, metabólica, cardiovascular, tá tudo ok, tal, tudo compensado, vamos para cima. Não consegue andar, vai se exercitar aí na cadeira mesmo, vai subir, levantar, subir. Não consigo subir. Pega o pezinho, levanta a perna, e isso, se tiver alguém do lado, né, capacitado, especializado, fisioterapeuta, educador físico, melhor ainda. Tem muita coisa boa para fazer na cadeira, menos ficar parado. Perfeito. Aqui o pessoal está perguntando, quem tem artrite reumatoide também pode fazer musculação? Pode sim. Agora, vamos lá. Uma coisa que eu acho que é super válida, né? Tá em franca atividade, enfim, aí vocês são mais capacitados até do que eu. Isso traz alguns riscos, né? A doença, toda e qualquer doença que tiver descompensada, em teoria, vai ser um limitador para o exercício, tá? Pela dor, né, também. Isso. Pela dor, né? Com certeza. Agora, eu pego um indivíduo que está mais compensado, mas tudo bem, tem as dores, ele tem limitação, rigidez, edema, tudo isso limita. Só que esse paciente, à medida que ele for evoluindo e tendo regularidade no exercício, ele vai ter outros benefícios que são até melhora da percepção, né, do limiar de dor. A gente tem uma melhor resposta dos pontos gatilhos, a gente tem melhor resposta da endorfina. Quer dizer, talvez até eu não ganhe massa muscular, mas eu ganho paz sensorial, né? Eu ganho melhora sensorial. Até tem dois pontos interessantes nisso, né, que vocês estão falando. Primeiro, a gente já tem estudo mostrando que quando você faz atividade física, você acaba ajudando no controle da atividade inflamatória. Então, indiretamente, você ajuda no controle da doença, além de todos os ganhos que a gente vem falando. E outra coisa que aí eu acho legal para quem está aqui, a gente teve uma live anterior, que foi eu e a Cecília também, que foi sobre sarcopenia. Sarcopenia é a perda de massa muscular. E foi justamente uma paciente que estava participando que conversou com a gente. Ela era uma artrite reumatoide. Quando ela chegou no consultório do médico, ela estava de cadeira de roda. E ela foi tendo uma evolução grande nesse processo de exercício e de alimentação, que hoje ela faz crossfit. Então, eu acho assim um super exemplo bacana, porque a gente acha assim, eu sou limitada, não posso, isso que você falou, a gente vê até hoje, médico condenando o paciente, não, você não pode fazer exercício, senão você vai ficar numa cadeira de rodas, senão você não vai andar, senão você vai para prótese, e eles vêm com medo, realmente, né? São profissionais que estão dando essa indicação. Aqui no chat tem uma outra, como saber se ao emagrecer praticando yoga a nível iniciante estamos perdendo gordura ou massa magra? Ótima pergunta. Cuidado com a balança, hein? A balança, ela não é o melhor parâmetro. O melhor parâmetro para isso é a composição corporal. E a gente tem algumas formas, as mais difundidas são a balança de bioimpedância, e também um certo cuidado com essa que a gente pode eventualmente ter em casa, que você só põe os pés ali. Uma balança boa de bioimpedância, ela vai além dos pés, ela envolve as mãos, você forma ali um arco, tá? É uma balança de um custo elevado, é difícil ter uma boa dessa em casa, isso vai estar mais nos consultórios, nas clínicas, nos serviços de saúde, tá? A composição corporal com goniômetro, que é aquele compasso que nutricionista, médico pode fazer, educador físico, então você consegue fazer uma análise disso, ou seja,
Eu faço essa minha composição corporal hoje, pratico por 3 meses a yoga e faço novamente. Então, eu uso muito essa densometria que eu falei, né, que é o DEXA, que na rede conveniada ela é acessível. É um exame simples, tem baixíssima radiação, né, vocês sabem bem, e a gente pode, claro, não vai estar fazendo toda hora, mas pode fazer num determinado espaço de tempo, de 1 a 3 meses, e mostrar para a pessoa, ó, tá vendo, a balança nem mudou tanto, você tinha 70, continua com 70, você tinha X, continua com X, mas olha como mudou, você perdeu 1 quilo de gordura e ganhou 1 quilo de massa magra. Fantástico, sucesso, estamos no caminho certo. Então, a composição corporal, a medição, né, e a determinação da composição corporal é muito mais adequada do que avaliar a balança, o peso por si só. Eu costumo dizer que quem sobe na balança e está sei lá, um determinado valor a menos, perdeu peso. E quem faz uma composição corporal e tem que estar com menos gordura, essa pessoa, essa sim, emagreceu. Essa perdeu gordura. Perfeito. Gente, então é assim, nós já estamos com 50 minutos de live, então está na hora da gente falar tchau e fazer as considerações finais. Então, assim, eu agradeço muito vocês dois, assim, por estar aqui com a gente, você, Varlindo, aceitado o convite. Laurinha, minha parceira de Muay Thai, né, de muita luta, certo? Então, assim, o que fica, né, desse descomplicando, dessa atividade física, é que todo mundo tem que fazer atividade física. Os benefícios da atividade física são inquestionáveis, né? Qualquer pessoa pode começar qualquer atividade física que goste, como você mesmo disse, né? Que vai dar prazer, porque é isso que você tem que fazer, porque afinal de contas você tem que fazer uma coisa que você gosta e que você acredita que vai te fazer bem e que você leve isso para a sua vida, porque vai ser para sempre, né? Então, assim, é uma coisa boa, não é? E eu queria que vocês, então, se despedissem do pessoal, deixando uma mensagem, tá bom? Laurinha, Varlindo. Eu só queria agradecer por estar com vocês agora nesse bate-papo. Aprendi muito também. É muito bacana sempre a gente trocar experiências. A Cecília, que é minha parceira sempre, né? O Varlindo, muito bom te rever. Boa. E boa noite para todos. Obrigada pela presença de vocês, que foi muito enriquecedor. Bom, eu não quero dizer tchau. Aí agora a gente está com um problema. Estou adorando aqui. Jogral? Eu não quero dar tchau. Não quero dar tchau. É assim, eu tenho o exercício, né, como 2 momentos prazerosos na minha vida. Quando eu pratico e quando eu exerço na minha profissão. Então tô ganhando em dobro aqui. Tô ganhando em dobro. Né? Não existe, né, na medicina nenhum remédio, nenhum comprimidinho que você coloque dentro de uma cápsula, ou um pozinho dentro de uma cápsula, ou um comprimido dentro de uma cartela, que vá, com uma única dose, ao longo de um período, te trazer benefício na pressão, no diabetes, no reumatismo, no câncer, na depressão, na insônia, no peso, no colesterol, e aí vai virar 9 da noite, se você continuar falando sem parar. Tá? Não tem esse remédio. Não tem esse remédio. Teve um determinado momento que a única terapia com eficácia para reduzir placa de colesterol era exercício. Aí veio um estudo chamado Júpiter que colocou a estatina como sendo um possível aliado. Trazer redução na placa. Redução na placa. Não é estabilizar, é redução. E aí eu lembro até que eu falei, mas isso é coisa de outro mundo, né? Júpiter é outro planeta, estamos na Terra, vamos fazer exercício. Vamos fazer exercício. E custo zero, né? Custo zero. Agora. Está na sua mão. Agora. Você pode estar na tua casa. Claro, se você tiver descalço, com um sapato super velhinho e tudo mais, pode ser que machuque um pouco o pé.
Mas, assim, o tênis, para fazer exercício, não precisa ser o mais caro, não precisa ser o último lançamento, não precisa ser nada. Ele basta ser confortável, ter algum sistema de amortecimento e que você sinta ele assim, adequado para o seu pé. Que não está escorregando, que não está apertando, dando aquele calo desconfortável. Então, para fazer exercício, precisa, não é só iniciativa, tá? Não é só iniciativa, precisa de estímulo, pode ser que a família seja um grande parceiro, tanto que nas nossas recomendações, né, o que é que você gosta? Tem alguém que vai com você? Você convive com alguém e esse alguém te faz bem? Logo, se você estiver do lado dela, vai ser melhor para você se exercitar. Você prefere ir para as mídias, ou seja, assistir uma aula e imitar fulano, enfim. Então, não é só ter iniciativa. A gente não pode entender que o indivíduo que está sedentário também está ali só porque ele quer. Porque às vezes está faltando estímulo e cabe a nós também estimular eles, tá? Então, a mensagem que eu quero que vocês levem para casa, ou, quer dizer, a maioria deve estar em casa, né? Que leve para amanhã, ou ainda hoje, hein? Dá tempo ainda, hein? Dá tempo ainda hoje. É que exercício faz bem, tá? Exercício faz bem. A princípio, não é para ter nenhum tipo de restrição, desde que você respeitem o listen to your body, as doenças se estiverem descomplicadas, que garanto, isso vai ser minoria da sua vida, ou seja, a maior parte da sua vida você vai poder, e se puder mesmo, esteja se exercitando. Perfeito. Gente, brigadão. Boa noite para vocês e obrigada. Boa noite. Boa Beijos. noite, obrigado pelo convite. Boa noite. Tchau. Obrigada. Tchau, gente.